Paz do Senhor para todos. Já fazia tempo que eu não fazia um vídeo. Estou resolvendo fazer esse vídeo hoje. E eu vou ver se eu intensifico mais meus vídeos, né? Eu era professor da escola dominical, como muita gente conhece. Hoje eu estou mais ensinando. E fui dirigente de igreja, também hoje não estou mais dirigindo. E vou aproveitar o meu tempo que eu tenho, a tecnologia que Deus criou, para que eu possa levar o ensinamento da palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre a ceia, que tem umas pessoas que confundem muito a ceia, e eu já vi até pessoas dizerem que no meio da Páscoa Jesus fez a ceia, e que a Páscoa foi extinta, que não existe mais Páscoa, e que foi criado um Novo Testamento, aquilo ali. Nós vamos ver realmente o que significa ceia, aqui alguns apontamentos, não me perder. E nós vamos começar lendo 1 Coríntios, capítulo 11, né, que é o que é lido em toda a ceia, versículo 23. Porque recebi do Senhor que Ele transmite, que o Senhor Yeshua, na noite que foi traído, pegou o pão, depois de dizer um abrahá, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é para vós, que é para vocês. Façam isso como um memorial para mim. Da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: Este cálice é a nova aliança realizada com meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, como um memorial para mim. Portanto, todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, anunciam a morte do Senhor até Ele vir. Então, o que foi instituído foi uma nova aliança. E nós sabemos que Deus é um Deus de aliança e que uma aliança não anula a outra. A aliança que Ele fez com Abraão, ela não foi... A aliança que Ele fez com Noé, ela não foi extinta na aliança feita com Abraão, nem na aliança extinta com o que Ele fez com Isaac, né? Nem com Jacó. E nem Jesus extinguiu a aliança que Deus fez conosco. Ele disse que era uma nova aliança. E Paulo diz que está transmitindo aquela comunidade judaica que se encontrava em Coríntios, aquilo que ele tinha aprendido com o Senhor. E muita gente aproveita, muitas igrejas aproveitam determinados versículos das cartas paulinas e querem anular aquilo que Deus fez ou que Jesus fez. Porque na verdade Jesus ele não tinha o novo evangelho. No Novo Testamento, na época de Jesus, não encontrava, ele pregava o Velho Testamento. E Jesus cumpriu, sim, a lei, tanto a lei cerimonial, ele cumpriu parte da lei cerimonial, foi cumprido por ele. Paulo cumpriu a lei cerimonial. Um exemplo é quando Paulo ele vai pagar o voto por aqueles votantes, por aqueles 3 votantes, rapa a cabeça, entra no templo. Ali ele estava cumprindo a lei cerimonial. Jesus cura um cego, diz: vai e apresente-se ao sacerdote, assim como manda a lei de Moisés. Também era uma lei cerimonial. Então, nenhuma lei foi extinta. A nova aliança não extinguiu as alianças anteriores. E o Tanar não foi extinto. A Torá não foi extinta. É a nova
aliança, o que chama Novo Testamento, né? Abrir e relaxar. E o que é que Paulo estava ensinando? De onde é que Paulo tirou esse ensinamento? Ele disse que foi Cristo que ensinou ele. Mas de onde é que Cristo tirou esse ensinamento? Cristo criou esse ensinamento ou já existia? Vamos analisar, né? Pouco a pouco. Vou ver se não faço um vídeo muito longo. Então nós vamos aqui logo para Mateus, Matitiarro, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa das Matzot, os Talmidim vieram a Yeshua e lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos o seder? Vão à cidade, procure certo homem. Ele respondeu: e lhe digam que o Rabi afirmou: meu tempo está próximo. Os Talmidim e eu celebraremos a Pêssah em sua casa. Os Talmidim fizeram como Yeshua lhe ordenara e prepararam o seder. Quando anoiteceu, Yeshua estava reclinado à mesa com os 12 Talmidim. Então estava comendo e ele disse: digo-lhes que um de vocês me trairá. Eles ficaram abalados e começaram a lhe perguntar um após outro: Senhor, você não quis dizer que sou eu? Quis? Ele respondeu: quem mergulhar ou batizar no prato comigo é o que me trairá. O filho do homem morrerá como prediz o Taná, mas ai do homem por quem o filho do homem for traído. Seria melhor que ele não tivesse nascido. E Judá, eu estava traindo, perguntou: Rabi, com certeza você não quis dizer que sou eu. Quis? Ele respondeu: as palavras são suas. Então comiu, e Yeshua pegou o matzá e disse a Abraham, e deu ao meu Talmidim, dizendo: peguem e comam, e eu meu corpo. Ele também pegou um cálice de vinho e disse a Abraham, e deu a ele, dizendo: bebam dele todos vocês, porque este é o meu sangue que confirma a nova aliança, o sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Eu lhes digo que não beberei deste fruto da videira novamente até o dia em que beberei um novo com vocês no reino do meu Pai. O Yeshua estava pregando aqui, estava dizendo aqui, estava fazendo aqui uma ceia. A Páscoa, ela inicia com a ceia. A Páscoa inicia com a ceia. Ele, com os matzá, né? Os pães asmos. E ele, ao comer essa ceia, porque no outro dia seria Pêssah, ou no mesmo dia, porque o calendário de Deus, o dia começa às 6 horas da tarde e termina no outro dia às 6 horas da tarde. Então ele estava ceando numa quarta-feira, e ele não fez mais nem menos do que se dizia no Taná, na Brit Hadashah, aliás, na Torá. Nós olharmos aqui Shemot, tá? Aqui em Shemot, Shemot 12:17, Shemot 12:17, deixa eu encontrar o versículo 17 aqui, 16, 17. Vocês devem guardar a festa do Matzá, pois nesse mesmo dia eu trouxe suas divisões da terra do Egito. Portanto, devem guardar este dia de geração em geração como um regulamento perpétuo.
do entardecer do 14º dia do primeiro mês até o entardecer do 21º dia, vocês devem comer matzá. Nesses 7 dias não se devem encontrar nenhum fermento em suas casas. Quem comer alimento, hametz, deve ser eliminado da comunidade de Israel. Não importa se a pessoa for estrangeira ou natural da terra. Não comam nada que contenha hametz. Onde quer que viva, comam matzá. Então, o próprio Deus disse que não era só para os filhos de Israel. Não era só para quem era judeu. Era para todo mundo e aonde você se encontrasse. Por isso que Paulo estava escrevendo à comunidade judaica que estava em Corinto, que mesmo eles estando fora de Israel, eles deviam cumprir a Páscoa, comer o matzá. E aonde ali, naquela ceia, o Senhor ele fez uma nova aliança. Ele fez uma nova aliança. Para você ver que realmente foi assim, após a ceia, o que é que acontece? Jesus se retira dos seus discípulos e ele vai orar no Monte das Oliveiras. Lá ele é preso. Na quarta-feira, pela madrugada, é julgado. Na quarta-feira, condenado. Na quarta-feira, morto. Na quarta-feira, às 3 horas, sepultado antes das 6 horas da tarde, porque de 6 horas seria o Pêssego, seria a Páscoa. E o Sinédrio, os Sanhedrins, os sacerdotes, eles não podiam comer a Páscoa em puro. Então, eles tinham que fazer tudo isso antes do Pêssego. E você me pergunta, mas não foi no sábado? Não era Shabat? Não podia? Sim. Aqui em Deuteronômio também diz que você não pode trabalhar no Pêssego. E esse dia, ele cai exatamente no sábado festivo, Shabatone, uma quarta-feira que teria que ser guardada como um Shabat. Porque a Páscoa, você tem que se alegrar exatamente pela libertação que Deus fez com mão forte, tirou o povo do Egito. E nesse dia não se deve nem acender fogo, a não ser para comida, no caso do carneiro, né? Que seria comido. E Jesus, ele foi cordeiro pascual. Se Jesus foi cordeiro pascual, como é que ele participou da Páscoa? Não pode ter participado da Páscoa, se ele era o cordeiro pascual. Ele foi morto às 3 horas da tarde, na hora em que os sacerdotes estavam matando os cordeiros para a Páscoa. Foi exatamente a hora que Jesus morreu, 3 horas da tarde. Na mesma hora, os sacerdotes estavam matando os cordeiros. Foi ali onde o véu do templo se rasgou. Foi quando Jesus morreu. E eu fiz até aqui uma anotaçãozinha para você ver que ele deu uma prova que ele seria o Messias e que passaria 3 dias com 3 noites no meio da terra. Se ele morreu no sábado, não tem como ele passar 3 dias e 3 noites no vento da terra. Se ele ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Shabat significa 7º dia. Então, se ele morreu no sábado, como é que ele passou 3 dias e 3 noites no vento da terra? Terrou-se de 6 horas, passou a noite do sábado e ressuscitou. Então, ele morre, né? na quarta-feira à noite, à tarde, aliás, é enterrado antes de 6 horas. 6 horas começa o dia da quinta. 6 horas da noite, da tarde, começa o dia da quinta.
ele passa a primeira noite da quinta, o dia da quinta, de 6 horas da quinta-feira, 6 horas da tarde, começa a sexta, passa a segunda noite, que é a sexta-feira, o segundo dia, que é a sexta-feira, no chamado, 6 horas da tarde, começa o chamado, ele passa a noite do sábado, o dia do sábado, e ressuscita após as 6 horas. É tanto que quando as mulheres chegam lá após o chamado, no início do dia, quando se diz no início do dia, cedinho no início do dia, o dia se inicia às 6 horas da tarde. Ele tinha se ressuscitado. Embora que ela tenha chegado no domingo, ele já tinha ressuscitado, não estava mais lá. Então ele passou os 3 dias e as 3 noites no ventre da terra. Então a ceia, ela não substitui a Páscoa. A ceia é, como ele disse, é um memorial à morte e ressurreição de Cristo para a libertação dos nossos pecados. E se deve cumprir a Páscoa? Sim. A Páscoa é uma festa que deve ser cumprida. Eu acho interessante é que as nossas igrejas, elas comemoram as festas pagãs e deixam as festas bíblicas, as festas que o Senhor disse que era eterno. Em Shemot, que ele diz, tá? Em Êxodo ele diz que isso aqui é de geração em geração, é eterno, que é de geração em geração. Deixa eu ver aqui o versículo, é de geração em geração, então não acabou. 12, 17, Shemot 12, 17. O 15. Durante 7 dias vocês devem comer matzot. No primeiro dia, remontava ao fermento a sua casa, pois quem comer fermento, né, desde o primeiro até o 7º dia, deverá ser eliminado de Israel. No primeiro dia e no 7º dia, vocês devem realizar uma assembleia particular para Deus. Durante esse dia, não se deve realizar nenhum tipo de serviço. É só você ler a Bíblia. Durante esse dia, não se deve realizar nenhum tipo de serviço. Era igual um Shabat. Não se podia trabalhar nesse dia que Jesus morreu, que era o dia da Páscoa, certo? Exceto o necessário para a preparação do alimento. Vocês podem fazer apenas isso. Vocês devem guardar a festa de Matzot, dos pães ázimos, que não é comemorado pelas igrejas, não comemoram, pois nesse mesmo dia eu trouxe suas divisões da terra do Egito. Portanto, deve guardar 7 dias de geração em geração, como um regulamento perpétuo. Se é perpétuo, é para toda a vida, meu filho. Mas as nossas igrejas, elas comemoram o Ano Novo, o Réveillon, elas comemoram o Natal, elas comemoram 1001 festas, menos as festas que Deus pediu que comemorasse. Mas de onde é que vem isso? Da mãe das igrejas, a Igreja Católica. Os pais das igrejas são padres. Eles trouxeram o que era agradável a eles e desprezaram o resto. Mas não cumprem o que está escrito na palavra. O que deve ser cumprido é o que está escrito na palavra. Não se deve ter fermento nem dentro de casa, nas festas. As festas, vamos eliminar isso aí, vamos para um geral. As festas bíblicas que Deus mandou que nós comemorássemos, é para nós comemorarmos. É para você desobedecer a Deus. Shabat. Tira. Não está mais lá no quarto mandamento. Arranca, bota fora, joga fora. Pai e mãe, joga fora.
matar, jogar fora, roubar, jogar fora, adulterar, desejar a mulher do próximo, joga fora. Eu acho que aí diz, não, Jesus aboliu a lei. Aonde é que tem dizendo que Jesus aboliu a lei? Não, Paulo diz não, Paulo não diz isso não. Paulo em sua defesa disse, eu nunca pequei contra a lei de Deus, nem contra a lei de Israel, nem romano, nunca pequei, nunca fui contra. Paulo circuncidou-se, Paulo cumpriu o voto. Como é que ele manchou a lei? E Paulo tem autoridade para manchar a lei? Não, porque Paulo ele não foi discípulo de Jesus, Jesus apareceu só a Paulo e deu todo o ensinamento a Paulo, sim. Quer dizer que Jesus ensinou os 12 discípulos, ressuscitou, passou 40 dias ensinando os discípulos como devia se fazer, foi assunto aos céus, quando chegou lá, o pai disse, olha, Jesus, tu errou. Volta, tem uma pessoa lá chamada de Paulo, de Saulo, Shaul, encontra com ele lá e ensina ele aí direitinho. É para ensinar assim, desmancha tudo que você fez. Tudo que você disse é desmanchado, joga fora, não vale nada. É desse jeito. Foi assim? Dá vontade de rir. Dá vontade de rir. Onde é que Paulo tem mais autoridade do que Jesus? Onde é que Paulo tem mais autoridade do que Deus? Se Deus diz que é perpétuo, pense um pouco. Sirva a Deus sobre. Ame a Deus sobre todas as coisas. Paulo jamais é maior do que Deus. Paulo é uma criatura. Ah, Paulo era perseguidor. Tudo bem. Por que Paulo não foi prender os discípulos quando pediu carta para Damasco? Os discípulos não estavam em Jerusalém? A ordem de Jesus não era que não saísse de Jerusalém? Paulo não sabia que eles estavam lá? Paulo disse que era fariseu. Aí disse que nunca conheceu Jesus. Paulo era mais novo que Jesus, pouca coisa. Nunca conheceu Jesus. Paulo nunca foi a uma sinagoga, porque Jesus todos os sábados estava na sinagoga. Por que Paulo não foi prender os discípulos que estavam lá em Jerusalém? Foi pedir carta para prender os irmãos que estavam em Damasco. Bom, o que interessa é que a ceia do Senhor é um memorial à morte e ressurreição de Jesus Cristo para a salvação dos nossos pecados. Mas permanece as festas bíblicas, permanece a Páscoa, permanece os pães ázimos, permanece as ruas novas, permanece as santas convocações. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ilumine os nossos pastores para que nos oriente no caminho certo, para que a gente não nos percamos nessa caminhada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.